Fala, tenista! Você já assistiu esse documentário lá no Netflix? O Você é o que você come, a dieta dos gêmeos. Esse documentário, salvo engano, ele tem ali 4 episódios e a gente vai comentar episódio a episódio, começando no vídeo de hoje pelo episódio 1. Tem muita coisa legal, mas também tem bastante coisa que merece a nossa reflexão. Vou começar, eu tirei alguns prints aqui da televisão, algumas fotos da televisão, porque se a gente colocasse os trechos aqui, provavelmente a gente ia ter algum problema aí de direitos autorais. Então eu vou trazendo aqui as fotos, as imagens e a gente vai fazendo as discussões, tá bom? E aí a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que existe uma iniciativa muito grande do Netflix ou da produção desse documentário em fazer um estudo extremamente controlado envolvendo pessoas que têm o mesmo DNA. Quando a gente fala em gêmeos idênticos, esses gêmeos eles apresentam o mesmo DNA. Tá? Então, quando a gente pensa em amostra para fazer uma determinada pesquisa, é um melhor público, porque eu tenho o mesmo DNA que está sendo submetido a diferentes dietas. Aqui no caso, uma dieta vegana e por outro lado uma dieta onívora, ambas dietas saudáveis, só que uma é onívora, a outra é vegana, Onívora é aquela que tem consumos de alimentos de origem animal e a vegana não tem. E aí eles querem ver o que de fato acontece com o organismo desses gêmeos que tem o mesmo DNA após uma dieta onívora ou uma dieta vegana. Tá. Existe ao mesmo tempo algumas falas dentro do próprio documentário, e aí eu fiz questão de assisti-lo em inglês para evitar assim qualquer tipo de erro de tradução, E quando eu percebia alguma legenda que me chamava a atenção, eu tentava ouvir se de fato era aquilo que estava sendo legendado de fato. E aí, o professor Christopher aqui da Stanford University, obviamente que eu não estou aqui julgando a capacidade, mesmo porque o cara ser professor de Stanford não é qualquer um, mas algumas frases tipo, os gêmeos riem exatamente do mesmo jeito, isso não existe, Não é porque a pessoa tem o mesmo DNA que ela vai ter o mesmo comportamento, e assim por diante. Então, assim, por mais que biologicamente essas pessoas sejam idênticas em termos de DNA, de material genético, não significa que todo o comportamento dessas pessoas vão ser exatamente da mesma forma, tá? Aqui, umas duas irmãs, elas dizem que esse estudo pode ajudar a motivar as pessoas a mudar de comportamento. E aí eu chamei a atenção para esse tópico aqui que foi discutido, ou que foi apresentado, pelo seguinte: será que de fato o conhecimento muda o comportamento? Eu vou dar um exemplo para você. Quantas vezes, você já ouviu na sua vida, tem que fazer 150 minutos, 300 minutos de atividade física por semana para que você possa atingir tal objetivo. Mas às vezes a sua vida não permite que você faça esse volume de treinamento, ou às vezes nem motivação para isso você tem. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, quando pensa assim, o conhecimento gera mudança de comportamento. Talvez não. Talvez o que vá me ajudar a mudar o comportamento seja de fato, primeiro, ver sentido naquilo que eu estou fazendo. Segundo, ter uma experiência positiva com aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho absoluta certeza que se a pessoa for submetida a uma dieta vegana e ela tiver uma péssima experiência com essa dieta vegana, por mais conhecimento que ela tenha do quanto aquilo fez bem para o organismo dela, a adesão é mínima. Eu sempre cito um exemplo em sala de aula que é o seguinte: um dos alunos fala assim, fala um alimento que você odeia. E aí vamos supor aqui jiló. Aí eu falo assim, se eu falar para você comer jiló toda manhã, porque você vai conseguir viver 2 anos mais na sua vida, jiló gelado pela manhã, você comeria? A resposta 90% das vezes é não comeria. Mesmo que eu soubesse que eu viveria 2 anos mais comendo jiló. Ou seja, o conhecimento ele não muda o comportamento. Então a gente tem que tomar... ajuda a esclarecer? Ajuda. Pode ser um motivo a mais para eu poder mudar o comportamento? Pode. Mas ele não é decisório. Tá?
E aí aqui acho bem legal porque ele traz um contexto histórico, né, do porquê que o americano ele acabou sendo tão motivado a comer proteína. E ele, né, relata ali que por um tempo os americanos tinham um peso muito baixo e esse peso os impedia de passar para o exército. E a gente sabe o quão é importante para o norte-americano, né, esse movimento relacionado às forças armadas. E aí tentou-se uma alternativa para colocar as proteínas com uma facilidade de ingestão, ou os alimentos ricos em proteínas para uma facilidade maior de ingestão. E aí começaram a surgir os alimentos enlatados, processados, ultraprocessados, que apresentavam uma série, né, uma quantidade ok de proteínas, mas ao mesmo tempo não eram, né, os alimentos mais saudáveis do mundo. Mas esse fato do americano começar a comer muito teve um registro até que histórico da necessidade desses americanos ganharem peso e a partir disso, né, esses americanos conseguirem ali passar para o exército e coisa e tal, servir o exército. E aí eles fazem uma relação bem legal, né, que eles pegam ali San Bernardino, que foi o local da fundação do primeiro McDonald's, e Loma Linda. E aí eles falam, olha, são locais com 8 quilômetros de distância, cada um de um lado da rodovia, da freeway, e as pessoas em Loma Linda vivem em expectativa de vida uma década a mais do que em San Bernardino. E aí eles fazem uma relação, olha, San Bernardino tem um alto consumo de alimentos processados e ultraprocessados, né? E Loma Linda, eles até acho que fazem uma relação com a questão de uma determinada religião, acho que tem muitas pessoas adventistas do sétimo dia, e nessas pessoas elas evitam o consumo de proteína de origem animal, carne de porco e assim por diante. E aí eles falam, tá vendo? As pessoas comem dietas, comem menos proteína de origem animal e essas pessoas vivem mais. Né? Então, assim, a gente pode afirmar isso de uma maneira, né, geral? Tem alguma estatística robusta por trás disso? Não, não tem. Mas são dados interessantes, não vou dizer que não. E aí, né, uma outra afirmação que ela acaba trazendo aqui, que eu acho legal, uma das irmãs, é assim, e se uma de nós perder muito peso e a outra não? Né? E aí a gente teve uma que fez a dieta onívora e outra que fez a dieta vegana. E aí o que eu quero refletir aqui é o seguinte, essas dietas não fica claro na apresentação se essas dietas foram isocalóricas. O que isso significa? Será que quem fez a dieta onívora e quem fez a dieta vegana, ambas apresentavam a mesma quantidade absoluta de quilocalorias, a mesma quantidade de proteína, a mesma quantidade de carboidrato e a mesma quantidade de gordura? Por quê? Porque se apresenta-se a mesma quantidade de proteína, carboidrato, gordura e de calorias, aí sim eu posso dizer que o que faz diferença após esse protocolo de treinamento é a origem do alimento, e não a diferença entre calorias ingeridas, proteína, gordura ou carboidrato. Né? Então é assim, quando ela coloca se uma de nós perder muito peso ou não, me parece, né, e aí, né, não sei porque os autores e os produtores não deixam claro isso, me parece que existe ali uma questão relacionada com diferentes quilocalorias, né, em ambas as dietas. Ou seja, pode ser que uma tinha mais quilocalorias e outra menos. E aí, será que é o efeito da dieta onívora e vegana ou é efeito de dietas com diferentes quilocalorias? E aí aqui, né, ela fala assim, tô com pena de você, porque uma tinha um costume de comer mais carne e acabou tirando a dieta vegana. E aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, eu entendo o processo de randomização, que é sortear quem vai fazer qual dieta, e tem que ser assim mesmo na ciência, mas veja, uma pessoa que está acostumada a comer menos proteína, menos carne de origem animal, essa pessoa fazer uma dieta vegana, será que o resultado não vai ser diferente de uma pessoa que tem o hábito de comer muita proteína de origem animal fazer uma dieta vegana? E o inverso é verdadeiro, né? Será que uma pessoa que tem, né, como costume ingerir pouca proteína de origem animal, ela passa a fazer uma dieta vegana? Será que o efeito dessa dieta não vai ser diferente,
né, do que uma pessoa se ela está acostumada a comer pouca proteína de origem animal e ela vai fazer de fato uma dieta vegana. O que eu quero dizer com isso? É que aqueles hábitos que são pregressos, né, dessas dietas que eu vou fazer, talvez interfiram. Se eu sou, e aí eu vou citar Polito, eu tenho o costume, tenho o hábito de comer proteína de origem animal. Se eu passar a comer uma dieta vegana, talvez o efeito dessa dieta no meu organismo vai ser diferente do que uma pessoa que já tem o hábito de fazer uma dieta com restrição de produtos de origem animal. Beleza? Isso também não fica claro na série. E aí, né, essa é uma outra professora, ela fala assim, o motivo é que os alimentos são biologicamente viciantes. Pelo amor de Santo Cristo, né? Toma bastante cuidado quando você fala que um alimento é viciante, né? Drogas são viciantes. Você vê pessoas vendendo carro, você vê pessoas fazendo atos ilegais em busca da droga, né? Jogos de aposta podem ser viciantes. As pessoas às vezes apostam a casa, o carro em jogos de aposta. Agora, você não vê ninguém vendendo o sofá da casa para comprar uma barra de chocolate. Então, não é que os alimentos são viciantes. Os alimentos ricos em açúcar, em gordura e os alimentos de proteína de origem animal, eles dão, em algumas pessoas, uma sensação de bem-estar, uma experiência positiva. E isso faz com que essas pessoas repitam essas experiências. Eu conheço um monte de gente que não gosta de comer muito doce. E conheço um monte de gente que prefere o doce ao salgado. Não é que as pessoas são viciadas a um ao outro. É que as pessoas estão habituadas a ingerir aquele tipo de alimento. Toma bastante cuidado com essa palavra vício. E aí, né, aqui acho que está o ápice do besteirol da série, que fala assim, leite é para bezerro, não é para nós. Por quê? Porque a gente ouve bastante gente falando assim, olha, os únicos animais que tomam leite, né, na fase adulta são os seres humanos e nenhum outro animal. Tudo bem, né? Porque os seres humanos eles têm técnicas de processamento do leite, ou enfim, os seres humanos eles têm hábitos que são de fato diferentes dos animais, né? O ser humano também é o único que trabalha para ganhar dinheiro, e não é por causa disso que trabalhar para ganhar dinheiro está errado, né? Então assim, professor, mas isso vem da sua cabeça? Não, isso aqui vem do consenso da Associação Brasileira de Nutrologia e da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição sobre o consumo de leite de vaca pelo ser humano. E ele cita, nesse estudo, que foi publicado em 2024, vários benefícios associados ao consumo do leite de vaca em diferentes fases da vida. Né? Na alimentação, por exemplo, os lácteos eles podem cumprir diversas funções. Os benefícios associados ao seu consumo em diferentes faixas etárias são relacionados à sua alta densidade nutricional, oferta de proteínas, oferta de cálcio e componentes com propriedades funcionais que incluem auxílio para o correto crescimento e estrutura óssea na infância e na adolescência, diminuição, redução do risco de osteopenia e osteoporose, especialmente em mulheres, redução no risco de doenças crônicas como diabetes e obesidade, redução do risco de doenças cardiovasculares e de hipertensão arterial sistêmica e, inclusive, auxílio na prevenção de quadros de sarcopenia no processo de envelhecimento e senescência. Então, isso não sou eu que estou falando, né? Isso é um conjunto de pesquisadores renomados, conjunto de pesquisadores que foram selecionados para poder fazer esse consenso da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. E outra coisa, muita gente fala assim, não, mas o leite ele inflama, o leite é inflamatório. E aí eu até cortei aqui esse trecho. Não existe, até o momento, evidências científicas seguras de que o leite e os seus derivados eles sejam alimentos inflamatórios. Então, né, contra a ciência, não tem argumento. Né? Eu acho que conhecimento, quando a pessoa opina sem conhecimento adequado, ela só está inflamando uma discussão, né? Ela só está colocando combustível na fogueira. Né? Mas, na verdade, a ciência é muito clara. Se o método científico é o método mais próximo de eu me aproximar, é o método mais próximo da verdade. Então, se não existe um estudo bem controlado que mostra que o leite inflama, a opinião de qualquer pessoa, né, contra a ciência se torna extremamente obsoleta. E aí ele afirma aqui que a maior parte da população mundial é intolerante à lactose. A intolerância à lactose ela é de fato uma condição natural na maioria das populações humanas, só que assim, as pessoas elas são intolerantes em diferentes níveis à lactose.
né? Eu posso pegar lá cerca de 60% da população apresenta algum grau de intolerância à lactose. E quanto menos leite essa pessoa tomar, maior vai ser a intolerância dela à lactose. Né? Quanto mais leite ela tomar, menor vai ser essa intolerância. Né? É completamente diferente de uma pessoa que tem um quadro de doença celíaca, por exemplo, e aí ela vai apresentar um grau de intolerância mais importante. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não usar essa estatística de forma fria e descontextualizada. Tá? É extremamente importante não usar essa estatística, né, de forma fria e descontextualizada. E aí, né, eu até trouxe esse trecho aqui, ó, o John tem uma voz mais grave e rouca. Então, a mesma, né, pessoa que estava dizendo que as pessoas riem exatamente no mesmo episódio, na mesma série, no mesmo documentário, que as pessoas estavam falando, gêmeos idênticos riem até do mesmo jeito, em outro trecho desse mesmo episódio ele fala, não, um tem a voz mais grave e rouca. Então, não é bem assim, você percebe que existe uma lacuna conceitual ali. E aqui é interessante... que ele fala assim, eu acho que eu tenho apetite só para comer, eu acho que nem tenho apetite para comer o que preciso para ganhar de massa, e para piorar peguei a dieta vegana, então vai ser difícil consumir proteína suficiente. Mais uma vez, fica difícil a gente entender se as diferentes dietas fornecem a mesma quantidade de proteína, carboidrato, gordura e quilocalorias, porque se as diferentes dietas fornecem volumes diferentes nesses macronutrientes e também na quantidade de calorias, o efeito final que eu vou ter sobre o organismo das pessoas não é sobre a dieta onívora e vegana, mas sim dietas com diferentes teores de proteína, carboidrato, gordura e quilocalorias. Isso eu achei muito legal da série, né? Porque eles trouxeram no documentário, eles fizeram tudo avaliação padrão ouro. Uma das avaliações, o que é uma avaliação padrão ouro? A avaliação padrão ouro é aquela que fala assim, a melhor avaliação que tem para esse marcador aqui é essa daqui. E para avaliar a gordura corporal, a massa magra, a densidade mineral óssea, eles utilizaram a densitometria, que é uma das formas que a gente tem, das melhores formas que a gente tem para poder fazer ali a avaliação da gordura corporal e dos diferentes componentes ósseos. Só que nem tudo é alegria, né? Em seguida vem essa afirmação completamente inadequada, né? Quando fala assim, quando me perguntam sobre o índice de massa corporal, minha pressão sobe. Por que sobe? O índice de massa corporal, ele é um índice extremamente reconhecido e validado pela comunidade científica. Né? E aí ela afirma, não gosto desse índice porque ele não leva em consideração a massa muscular, mas esse índice ele não foi criado para levar em consideração a massa muscular. E ela até faz uma conta que uma pessoa bodybuilder, ela pode ter baixo percentual de gordura, mas pode ter, né, um alto índice de massa corporal, né, porque ela é mais pesada para a estatura dela e o índice de massa corporal que só leva em consideração a estatura e peso corporal vai acabar sendo maior. Aí eu te pergunto, qual o percentual de pessoas que você conhece que o IMC ele vai dar alto porque essas pessoas têm uma grande quantidade de massa muscular? O IMC ele foi criado na sua origem para poder estratificar uma população. Quem tem o peso normal, quem tem excesso de peso, obesidade ou baixo peso. Né? Numa população geral. Só que o que eu percebo, e isso está inclusive num artigo científico bem interessante, é que o norte-americano ele vem colocando cada vez mais em xeque o índice de massa corporal, porque o índice de massa corporal ele acaba demonstrando ali, quando a gente aplica o IMC na população norte-americana, por exemplo, e o norte-americano defende que o IMC não é adequado, inclusive porque ele foi criado em populações não hispânicas e hoje é aplicado para populações hispânicas que apresentam perfis corporais diferentes, mas quando você aplica o IMC na população norte-americana, você vê que uma grande população, uma grande percentual dessa população está com excesso de peso e obesidade. E aí, o artigo científico ele diz o seguinte, me parece que o IMC para o norte-americano acabou sendo um marcador não muito usual, não muito legal, está sendo bastante criticado,
Não porque o IMC de fato não é um marcador bom, mas porque ele mostra que existe uma fragilidade no sistema de saúde norte-americano de controlar o peso da população. Então, mais fácil do que mudar o peso da população ou estabelecer estratégias adequadas para isso é criticar a variável, o IMC. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Né? Aqui ele fala bastante de epigenética. Né? Epigenética ela é uma variação da genética que a gente tem, um campo da genética que mostra o porquê que você não vai ser o seu gene não é o limite da sua vida, né? Você consegue modular o seu gene, modular a expressão gênica para mais ou para menos de acordo com o seu comportamento. E aqui é legal porque eles usaram um teste também padrão ouro chamado de teste de esforço cardiopulmonar máximo com análise de trocas gasosas, que é a antiga ergospirometria. E nesse teste, você, a partir do consumo de oxigênio, você vê qual que é a sua capacidade cardiorrespiratória máxima, e quando esse teste é feito no repouso, que ele vai identificar o seu fluxo de ar consumido e expirado, e a quantidade de oxigênio e de óxido de carbono consumida e expirada, ele consegue avaliar inclusive o seu gasto calórico basal, tá? E uma coisa interessante é que observe que alguns dos sujeitos desse documentário fizeram o teste correndo, e aí esse teste ele precisa te levar até a exaustão. Essa exaustão, como que ela ocorre? Aumentando a intensidade do teste. E esse aumento da intensidade para alguns sujeitos deste documentário foi feita através da velocidade, como você está vendo aqui nessa imagem que eu tirei do vídeo, ou a partir da inclinação. Porque algumas pessoas, né, por exemplo, pessoas mais idosas, ou até mesmo pessoas que não conseguem ali, até por um sobrepeso, por um excesso de peso, por uma obesidade, pessoas que não conseguem ali correr, né, não tem uma biomecânica de corrida adequada, não tem familiaridade com a corrida, essas pessoas precisam aumentar a intensidade para chegar à exaustão, só que não pela velocidade. E aí o avaliador ele opta pela inclinação do ergômetro, né? No caso aqui a inclinação da esteira. Beleza? Então, né, refletindo aqui sobre o documentário, tem pontos positivos e tem pontos negativos, tá? Pontos positivos, eles fizeram algo que é muito difícil a gente reproduzir dentro de uma universidade ou dentro de um estudo bem controlado, pela, né, dificuldade que você tem. Eles vão ceder os alimentos para os voluntários, né? Eles fizeram todos os testes de padrão ouro, eles vão ter controle sobre tudo que esses voluntários comem, porque eles só podem comer ali o que for encaminhado para eles, então vai ser muito bem controlado. Então o estudo é fantástico, só que ao mesmo tempo algumas falas das pessoas que aparecem no estudo elas são bastante passíveis ali de crítica. Eu acredito que muitas pessoas praticantes de atividade física, praticantes de tênis, acabaram em algum momento assistindo essa série. Se você não assistiu, recomendo que você assista, porque tem muitos pontos legais nesse documentário, como a própria pesquisa, que é muito difícil a gente fazer no ambiente universitário, né? Os pesquisadores cederam ali os alimentos para as pessoas, elas só vão comer o que foi cedido, né? Fizeram testes que são testes fantásticos, vão fazer, né, nos próximos episódios aí a gente volta aqui para reagir a eles, né, os exames de sangue para ver o que aconteceu, mas é importante também a gente ressaltar os pontos que são passíveis de crítica, não com o objetivo de ficar aqui criticando, né, quem está fazendo, mas para que a gente possa refletir e para que a gente possa principalmente filtrar aquilo que a gente leva em consideração e aquilo que não é tão bem verdade assim, beleza? Eu vou te pedir uma gentileza, se você gostou desse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Pra gente é extremamente importante para poder te levar conteúdo mais rico aí, para poder distribuir esse conteúdo para você tenista que leva de fato a sério o seu corpo, sua atividade física, a sua alimentação e seu tênis, beleza? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.